Olá a todos, meu nome é Giancarlo Catafesta e hoje eu irei apresentar esse trabalho relacionado sobre métodos de controle biológico de pragas e a sua importância. Eu irei citar alguns métodos e a importância desses novos métodos para o cenário do controle de pragas. Primeiramente, irei falar um pouco sobre mim, que eu sou formado em bacharel pela Universidade Paulista Unip, também sou formado em técnica agropecuária pela Universidade Federal de Brasília, e, mais recentemente, me formei em mestre em zoologia pela Universidade de Brasília, a UNB. Primeiramente, eu vou abordar um histórico sobre a questão do controle de pragas, que primeiramente vamos abordar o uso de pesticidas químicos. Que os primeiros pesticidas químicos eles surgiram entre a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais, onde eles foram desenvolvidas as primeiras armas químicas. Então, o conhecimento sobre química, de um modo geral, começou a aumentar durante esse período. Então, com o tempo, acabou surgindo alguns componentes que se acabaram se elaborando e acabou recebendo novas funções. E percebeu-se que, no caso aqui, o surgimento do DDT, que foi por volta da década de 40, que é o dicloro de fenil tricloreatano, para o controle de pragas. Foi percebido que o uso dele servia para matar certos insetos. Foi observado isso no campo. Então, decidiram falar, então, já que ele é bem efetivo para matar algumas espécies de insetos, vamos testar se ele é efetivo para ser utilizado em campos de plantações de grande e larga escala. E durante essa época, com essas descobertas que você teve tanto de agentes químicos quanto agentes farmacêuticos, você teve um uso descontrolado desses componentes, porque já traziam um benefício prévio, mas a gente não sabia ainda os efeitos que isso poderiam gerar, tanto nas pragas que eles eram utilizados a longo prazo, e nos seres humanos também a longo prazo, tanto esses pesticidas químicos, quanto os compostos farmacêuticos. E com isso você teve, durante esse período, o que é chamado da Revolução Verde, onde você teve uma elevação econômica e o surgimento de novas tecnologias, principalmente para o campo. Portanto, naquela época se tinha as teorias de Malthus, em que se acreditava que a área de plantio não seria suficiente para suprir a demanda da população que vinha cada vez mais crescente. Mas com as novas técnicas e com as novas tecnologias foi possível produzir mais em uma mesma área. Então você teve um aumento da produtividade de plantio de um modo geral. E principalmente você ter o controle dessas pragas que iam surgindo facilitava você ter a maior produção. Mas com o tempo foram começando a surgir os casos sobre o efeito nocivo da exposição desses agentes químicos, tanto agentes farmacêuticos. Finalmente foram começando a surgir na década de 70. O que tinha também relacionado a isso na década de 70, que meio que mostrou a ação desses agentes químicos, foi durante a Guerra do Vietnã, onde você tinha a liberação de um composto chamado agente amarelo, que era o napalm, que o intuito dele era desfolhar as florestas para assim tirar a cobertura dos combatentes vietnamitas, assim possibilitando a visibilidade dos soldados americanos na região. Só que eles não sabiam do efeito desse agente químico, né? No caso era para você tentar atacar as plantas, mas o efeito direto que ele causava nas pessoas, que esse agente, quando ele entrava em contato com a pele, ele acabava gerando um efeito, uma sensação de queimação e até umas queimaduras acho que de segundo grau. Então você tinha um dano, uma queimadura química, no caso, né, nas pessoas. E tanto que até hoje se tem relatos de pessoas que são descendentes daquelas que foram afetadas, você tendo os efeitos pós essa exposição em outras gerações. Então com isso você teve uma maior qualidade dos produtos que estavam sendo testados. Então você tinha um pensamento de você pensar mais numa qualidade dos produtos, pois esses efeitos, a gente não sabia esses efeitos nocivos a longo prazo. Tanto, até hoje, alguns ainda compostos, não se sabe esses efeitos nocivos. Você especula pelos testes, né? Os testes de letalidade dele. Se forem muito elevados, você já tenta tirar ele do mercado para evitar que no futuro, né, você tenha problemas na população. Então, se teve uma alta demanda de produtos seguros e produtos que fossem efetivos. Principalmente porque, com o que acontecia antigamente, o uso
indiscriminado desses componentes no campo, você não tinha uma ideia do que esse produto poderia causar em relação às pragas, e com o tempo acabou surgindo o surgimento de pragas mais resistentes, porque esse método de controle, simplesmente uma liberação sem um devido tratamento ou controle, não se mostrou tão efetivo. Então, você tinha que ter produtos que fossem seguros e que fossem efetivos de um modo geral para esse controle de pragas, evitando o surgimento de pragas resistentes. E com isso, esse surgimento dessas pragas resistentes, você também teve um aumento nos gastos para a defesa, porque quanto mais resistentes as pragas eram, você tinha necessidade de compostos cada vez mais eficientes. E aí você tinha que testar novos produtos, você tinha que elaborar, né, um novo produto químico no mercado, possibilitar a viabilidade dele e ver se ele tinha todo esse efeito assim, no campo. Então você tinha um aumento desses gastos para a defesa contra essas pragas que iam se tornando resistentes. Aqui o exemplo das principais pragas que se tinham no passado era a lagarta. Bom, dessa questão relacionada aos pesticidas químicos, o Brasil é um dos principais consumidores desses pesticidas químicos, porque também ele é um dos maiores produtores de alimentos, e ele é responsável por 19% do consumo de agrotóxicos no mundo. Em contrapartida a isso, a União Europeia, com os tempos para cá, ela começou a proibir o uso e o consumo de alguns agrotóxicos no continente. Então, produtos que tenham a presença de certos tipos de pesticidas químicos, eles acabam sendo barrados para serem comercializados na Europa. Então, você também tem esse entrave dessa questão dos pesticidas químicos, que além dessa questão da segurança, todas essas questões da efetividade dele, você também tem a questão dos outros países também estarem preocupados com o uso dele e os efeitos na população. Então, um controle, tornando ele mais rigoroso. Então, muitas vezes você tem um gasto maior do que um retorno efetivo nesse quesito. E, além disso, os riscos de apenas usar um método. Você tem a contaminação do solo, da água, dos animais e dos alimentos. Porque, como foi dito, esse uso indiscriminado desses pesticidas, sem controle, às vezes você tem que ter uma noção da sua necessidade, não é simplesmente você jogar no campo, você tem que ver a quantidade ideal para controlar aquela praga, que muitas vezes uma quantidade mínima já seria o suficiente, mas a pessoa de garantia ela vai botando um pouco mais desses compostos. Então, o que pode acontecer? Na recomendação diz uma coisa, mas a pessoa na aplicabilidade ela vai dizer outra. Da mesma forma, a gente vê acontecendo casos disso de outras formas, como na questão de medicamentos, que também está tendo um surto também de super resistência de bactérias, de outros tipos de doenças, porque as pessoas vão usando os medicamentos de uma forma indiscriminada, fora do que está sendo seguido de acordo com as recomendações. Então, nesse caso aqui dos alimentos, você pode ter um aumento da contaminação dos alimentos, por causa dos resíduos que podem acabar ficando desses pesticidas químicos, que podem acabar não sendo eliminados da planta. E podem acabar também sendo eliminados da planta, do alimento, e acabar indo para o solo. Nesse solo ele acaba não sendo degradado e não sendo absorvido totalmente, ele fica na superfície do solo, ou acabar indo em direção à água e se correndo para os rios, e da mesma forma, dessa água pode acabar contaminando os animais de forma indireta, e esses animais, se alimentando de algumas plantas, também podem acabar sendo contaminados de uma forma indireta. Então, não é o alvo daquele agente, mas de alguma forma está afetando outras espécies. A resistência das pragas, como já foi dito, então, você não usar de forma correta, você pode acabar não controlando efetivamente uma praga de uma certa localidade, onde às vezes vai ter uma concentração de indivíduos numa área, e em outras áreas vai ter uma concentração menor. Você aplicando a mesma quantidade em toda aquela extensão daquela área, você pode ter uma efetividade maior naqueles indivíduos mais isolados, mas aqueles indivíduos que vão estar mais agrupados, uma quantidade maior, eles talvez exigissem um pouco mais daquele composto para você controlar, né? Que é a distribuição de uma forma igualitária para todos eles. E aí você acaba gerando indivíduos que vão sobrevivendo, eles vão se tornando resistentes àquela praga, da mesma forma como as doenças, e esses indivíduos que vão sobrevivendo vão se multiplicando e gerando mais indivíduos resistentes. E com isso você também pode ter um desequilíbrio biológico, onde você, às vezes, com
esses pesticidas, você vai acabar matando aquela praga que é alvo, mas você pode também acabar matando outros indivíduos relacionados àqueles insetos-alvo. Como às vezes pode matar algum predador, algum outro competidor, que poderia também acabar reduzindo aquela população. Então você acaba reduzindo a população presente e isso você também acaba gerando uma redução da biodiversidade. Então você acaba quebrando às vezes um ciclo ecológico ali de predador entre os indivíduos e também você pode acabar reduzindo essa biodiversidade, que é a diversidade de indivíduos que você vai ter presente naquele campo. Então muitas vezes vai acontecer a gente encontrar poucos insetos no campo. Um exemplo disso também é que a gente encontra poucos insetos de um modo geral quando você vai em estradas. Antigamente você via muitos insetos indo pelas estradas, você via muitos insetos batendo no para-brisa do carro, e hoje em dia você encontra bem menos. Normalmente isso acontece porque em áreas de plantio, próximo em áreas de plantio você tem esse efeito dos pesticidas químicos, que vão matando a maioria dos insetos próximos àquela região. Então você tem a redução de um modo geral dos insetos naquela região. E alteração na ciclagem de nutrientes, como você vai ver, às vezes a presença de químicos no solo, então você vai alterar o que vai ter a composição daquele solo, né, dos nutrientes, dos compostos químicos e também do pH, que você pode acabar alterando aquele solo. Então, são outros riscos que podem ter apenas um método a ser utilizado. E com isso você tem uma nova maneira de pensar, que você tem várias novas pesquisas para tentar reduzir o uso de pesticidas químicos, a dependência exclusiva desses pesticidas químicos. Não é simplesmente você falar assim, não vamos usar mais pesticidas, não. Eles têm sua utilidade, sua efetividade. Mas se você não depender exclusivamente dele, você vai ter uma vantagem, que eles vão continuar sendo mais efetivos. Muitas vezes você vai utilizar outros métodos, que eu vou citar mais adiante, e às vezes, de uma forma complementar, você vai utilizar esses pesticidas químicos, que vai ser talvez mais efetivo ainda, porque o inseto às vezes não vai estar acostumado à presença desse pesticida, então ele vai estar mais sensível a esse uso desses pesticidas. Então eles vão ser mais efetivos, você vai ter que usar bem menos. Uma busca de um controle racional e sadio, né? Então você vai ter como foi dito agora, então você tem que ter um controle mais pensado de uma forma mais racional, né? De como você utilizar, a quantidade ideal de se utilizar, para você ter uma forma mais efetiva e sadia no caso da questão da saúde. Complementando nessa questão também de não deixar resíduos nos alimentos, para isso ter uma forma mais sadia. E inofensivos tanto para o meio ambiente como para a população. Então, daquela mesma forma, os riscos que foi citado, aqueles riscos para o meio ambiente e também evitar os riscos para a população. Bom, mas o que é o controle biológico? O controle biológico consiste na utilização de inimigos naturais como forma de combater pragas. Então, você utiliza já os conhecimentos que você tem desses indivíduos na natureza, dessas relações entre eles, e com isso você vai se aproveitar dessas relações para já utilizar, né, o que já se conhece da natureza, como a natureza funciona, para esse combate natural. E a gente já faz mais ou menos controle biológico há séculos na humanidade. Um exemplo disso é no Egito, onde já se utilizavam os gatos, né? Os gatos, além de uma questão mitológica, questão religiosa que eles tinham em relação a eles, os gatos, além de serem companheiros fiéis, né, dos seres humanos, então eles tinham um significado maior, mas também eles tinham um benefício, que foi mais ou menos o que surgiu primeiro, né, e depois que surgiu esse significado maior para esses gatos. E com isso você tinha que a presença dos gatos próximos do ser humano possibilitou o controle de certas pragas que poderiam ficar próximas às produções deles, na produção de cereais que eles tinham. Você tendo os gatos próximos, eles evitavam a presença dos ratos. Então você tem essa relação do gato ser um predador em relação ao rato. Então era uma forma de você controlar a presença dos ratos e evitar que eles se multiplicassem de uma forma exacerbada. Outro exemplo disso seriam os cachorros, que muitas vezes poderiam ser usados tanto para controlar animais, como você vai guiar os animais, você evitar a presença de predadores próximos, às vezes uma criação de animais. Então, ele podia evitar a presença de raposas, presença de lobos. Então, você tinha essa presença para você controlar, de uma forma geral, como estava a produção, às vezes, de um animal para abate, ou, às vezes, a produção de campo de alguma planta.
Então você podia evitar, às vezes, utilizando um cachorro, a presença de coelhos ou outros herbívoros que poderiam consumir essas plantas. Então acaba danificando uma produção. Então você vê que a utilização desses indivíduos, né? Esses indivíduos ali, então poderia ser tanto animais como exemplos de outras formas de seres vivos que poderiam ser utilizados para esse controle. Bom, e o controle, como você sabe, o controle biológico, como foi dito, era utilizado para pragas que são consideradas pragas para a humanidade, que vão ser, no caso, que são animais ou indivíduos que vão gerar um dano para o ser humano. Então, por isso que ele é considerado uma praga, porque, né, na natureza, muitas vezes ele poderia estar lá de uma forma natural, existindo, mas como ele acaba afetando o ser humano, a gente considera a presença exacerbada de um indivíduo que acaba, né, entrando em conflito com alguma coisa que gera lucro ou gera uma função para o ser humano, considerando uma praga. Essas pragas elas podem ser endêmicas ou exóticas. Endêmicas quer dizer que ela já é um indivíduo que habita aquela região, ele é natural daquela região, então às vezes pode ter tido um descontrole naquela população elevada de indivíduos, então que muitas vezes vai acontecer com os insetos, que vai ter, às vezes vai favorecer o ambiente onde eles estão, então eles vão se multiplicar bem mais. Ou exóticas, exemplo disso, a gente tem algumas espécies de peixe que eles acabam, quando introduzidos numa região, eles acabam gerando um desequilíbrio ecológico e às vezes matando outras espécies. Então, você vai ter um dano ali, tanto ecológico, mas poderia ter um dano também de produção. Um exemplo comum de animal exótico, que também é considerado uma praga, é o javali no Brasil. E esse controle ele pode ser um controle conservativo ou aumentativo. Conservativo é quando você utiliza um indivíduo natural, né? Para você utilizar no controle, o indivíduo já está presente naquela região, uma espécie que pode até ser endêmica, então aí você vai utilizar o controle conservativo que você vai melhorar as condições do ambiente para favorecer a presença daquele indivíduo que você vai utilizar para o controle biológico. Então você vai favorecer, às vezes, o habitat dele de uma forma de ele ter um abrigo ou uma questão alimentar que seja favorável para ele permanecer numa região. Ou o aumentativo é quando você observa que aquele inimigo natural que você vai utilizar, ele não tem uma quantidade ideal para o controle massivo que pode estar presente daquela praga, pode ter uma quantidade bem maior do que a presença desse inimigo natural, então você vai introduzir mais esse inimigo natural de forma artificial naquele ambiente, para auxiliar nessa quantidade, para equivaler para controlar aquela praga. Bom, o surgimento do controle biológico. Ele já existe há muito tempo, os métodos de controle biológico, assim, já tem registro desde 1900, 1800, ali da virada do século, né, da revolução, segunda revolução industrial, né? Então, mas assim, na questão de você voltar todos os seus métodos para um controle biológico, começou a se ter mais estudos sobre controle biológico na década de 80. E aí, com o tempo, assim, dos anos 2000, você vê mais uma ideia voltada sobre a ideia de você criar esse conceito do controle biológico. E no Brasil, um exemplo, né, dessa vinda do controle biológico foi em 2010, que o mercado brasileiro de controle biológico gerou uma rentabilidade de 119 milhões. Então você já viu a ideia de que eles já estavam já movimentando para você ter uma noção do que seria um controle biológico entre os indivíduos. E em 2021, o mercado brasileiro de controle biológico gerou 3 bilhões de reais. Então você vê um aumento elevadíssimo em 10 anos dessa área de mercado do controle biológico. Isso daqui é só para mostrar um panorama de como é uma área que está sendo explorada, então ela tem espaço ainda para um crescimento. Você vê tem um espaço para uma renda da geração do controle biológico, desses estudos de controle biológico. E hoje em dia ela está voltada para uma indústria de médio e pequeno porte. Ainda são poucas indústrias que produzem alguma coisa relacionada a isso. Então, mas ela está numa crescente. Dizem que daqui a 10 anos ela pode quadriplicar ainda mais a produção e rentabilidade. Já no mundo, a produção que você encontra no Brasil, a rentabilidade fora do país é 10 vezes mais. Então você tem um mercado cada vez mais crescente associado, né, essa questões ambientais favorecem essa ideia do controle biológico. Então você tem uma área de mercado que pode ser explorada.
E você vê que ainda tem espaço para a indústria crescer. É uma indústria pequena ainda, então quem tiver a capacidade de crescer vai acabar aumentando e com o tempo, né, com incentivo, pode acabar surgindo indústrias maiores. Como eu disse, é um mercado que ele vai cada vez crescendo e hoje em dia as pesquisas no Brasil são lideradas por indústrias privadas, mas em sua maioria tem um dedo da Embrapa no meio. A Embrapa é a principal indústria de pesquisa brasileira nessa questão agropecuária. Então, muitas indústrias hoje em dia fazem parcerias, essas indústrias de médio e pequeno porte fazem parceria com a Embrapa para pesquisar mais ferramentas e poder, possivelmente, novos produtos para esse mercado de controle biológico. O primeiro exemplo de controle biológico que eu vou falar é o controle biológico utilizando parasitoides. Que no caso, o parasitoide, o que ele diferencia de um parasita? O parasita você pensa que é um indivíduo, né, que ele vai se hospedar de outro indivíduo e assim vai ficar sobrevivendo desses nutrientes desse outro indivíduo. O parasitoide realiza o mesmo método, mas sim, ele não faz isso para toda a vida dele, então ele não é um parasita exclusivo daquele indivíduo, um parasita obrigatório, que vai viver daquele indivíduo. Já o termo parasitoide é relacionado a essa questão, que é um indivíduo que ele tem na sua fase larval como parasita e em sua fase adulta em vida livre. Aqui é um exemplo disso, que aqui é uma microvespa, que aqui provavelmente é um telenômios, em que o adulto dessa espécie, ela acasala e ela acaba depositando os ovos dela dentro desses ovos de outros insetos, que aqui no caso são percevejos, que são pragas da soja e de outros tipos de cultura. E aí esses ovos vão eclodir lá ali dentro e vão se alimentar dos nutrientes e dos tecidos que vão estar naqueles ovos. E assim você vai inviabilizar aqueles ovos e depois que esse indivíduo acabar crescendo, ele se desenvolvendo aquele ovo, ele vai eclodir e você vai ter um novo parasitoide ali, no caso uma vespa, que vai repetir esse ciclo. Então você está inviabilizando, quebrando o ciclo de vida do caso do percevejo. Como você acabando com os ovos dele, você impede o surgimento de novos percevejos, passando por todos os ciclos até virar um adulto para poder gerar mais ovos. Então você também quebra esse ciclo no meio. E os principais ordens que são representantes que têm parasitoides é Hemiptera, Hymenoptera e Diptera. São exemplos desses. E um exemplo aqui, nos exemplos mais antigos que se tem, é de Encarsia berbesi para o controle da cochonilha do pessegueiro, que foi em 1921. Mas você tem a presença desses parasitoides até hoje, a utilização deles. Principalmente hoje em dia, cada vez mais você tem a utilização desses parasitoides. Cada vez estão sendo descobertos novos parasitoides para espécies distintas e parasitoides que às vezes são exclusivos, ou parasitoides que às vezes são generalistas. Já estão utilizados eles no mercado. Já se tem métodos para você comprar parasitoides e utilizar no campo. Aqui é um exemplo de como funciona esse ciclo do parasitoide, onde você vai ter aqui o parasitoide vindo, aqui no caso aqui nessa lagarta, ela vai deposita a larva dela dentro dessa lagarta, essa larva vai se alimentar dessa lagarta aqui, muitas vezes a lagarta ainda vai ficar viva, então ela vai se alimentando da lagarta até se desenvolver, e aí quando ela estiver toda desenvolvida e se alimentada, ela vai eclodir de dentro dessa lagarta, matando essa lagarta. Da mesma forma, você impedindo que essa lagarta muitas vezes complete seu ciclo ou acabe se alimentando totalmente daquela planta. A utilização de predadores no controle. Isso já é um método bem mais antigo, como eu já disse lá, no caso da questão dos gatos, entre outros animais. Então, você já tem uma noção do que na natureza, do que é um predador e da presa. Então, você só vai aplicar isso daí em uma outra escala. Você já tem essa noção dessas relações. Você precisa de um predador para se alimentar daquela presa específica. Normalmente, predadores geralmente são maiores e mais fortes que as presas deles. E o que vai favorecer essa característica da presença desse predador, na utilidade dele no campo, vai ser se a presa tem características ideais para aquele predador. O que isso quer dizer? Que muitas vezes você vai ter aquele predador, ok, você sabe que ele se alimenta daquela presa, mas aquela vai ser a presa ideal dele? Isso você tem que determinar.
porque muitas vezes eles vai continuar naquele ambiente, vai se alimentar daquela presa, se aquela presa suprir todos os nutrientes para aquele indivíduo. Tanto na questão também dos parasitoides, da mesma forma. Se você tiver aquela presa específica dela for ideal para ela realizar todo o seu ciclo, se desenvolver e se alimentar, beleza, então ela vai continuar naquela região. Tanto o clima tem que ser um outro fator que também tem que ser ideal, que favoreça para aquela presa poder se multiplicar e poder se alimentar cada vez mais. Aqui um exemplo do uso dessas utilização de predadores é a utilização de formigas no controle de pragas dos citros no século III, isso na China. Então você já tem essa noção da observação do ser humano desses indivíduos na natureza e como que eles podem ser utilizados, né, para um controle biológico. Aqui um exemplo disso, onde você tem a joaninha, que ela preda o pulgão. E a vantagem aqui da joaninha é que ela se alimenta muito. E o pulgão é um ótimo alimento para a joaninha. Então ela adora se alimentar do pulgão, a joaninha. E também outra característica é que tanto o adulto quanto a larva da joaninha, elas se alimentam de pulgões. Então você vai ter mais de um estágio de vida desse indivíduo se alimentando daquela praga. Então você vê que talvez então aquela espécie, né, praga, a presa seja ideal para aquela joaninha para se desenvolver, porque está no alimento dela em vários estágios do ciclo de vida dela. Então é favorável para ela continuar se alimentando daquele pulgão. Aqui é um outro exemplo de um percevejo predador. Ele está se alimentando dessa lagarta aqui, utilizando seu aparelho bucal, que é um estilete que ele vai perfurar aquela lagarta e sugar os nutrientes dela. Controle utilizando bactérias. Você tem bactérias do gênero Bacillus e Leuclostridium, que são os principais gêneros utilizados hoje em dia para o controle, né, dos insetos, que você vai utilizar essas bactérias para controlar insetos e também para controlar nematóides. Aqui você tem a bactéria do gênero Bacillus, aqui nessa imagem, e o que acontece? As bactérias, os esporos dessas bactérias vão ser ingeridos pelo hospedeiro, provavelmente você vai borrifar essa bactéria no campo, e aí assim que esse indivíduo acaba sendo ingerindo esse hospedeiro sem querer, às vezes vai borrifar aquela bactéria na planta, e ele vai consumir aquela planta, o que ao ser ingerido vai acabar gerando um dano no intestino por meio de toxinas. Isso tanto em insetos, tanto em nematóides. No caso dos insetos, eles podem se alimentar tanto da parte aérea da planta, quanto da parte das raízes da planta quando está no subsolo. Os nematóides também, eles vão estar presentes no subsolo, eles podem acabar se alimentando das raízes. E a presença dessas bactérias, né, pode acabar, como eu disse, eles acabar ingerindo sem querer essas bactérias e acabar sendo nocivo para eles. E essa tecnologia é utilizada na tecnologia BT, muito famosa, a tecnologia BT da soja BT, que ela tem o que? Genes dessas bactérias, que é o BT é um bacilo, que foi ingerido nessa planta, e ela vai causar esse mesmo efeito. Quando o indivíduo consumir essa planta, ele vai acabar gerando a toxicidade no intestino e acabar matando aquele indivíduo. O controle utilizando fungos, que no caso as principais espécies são a Bovéria e o Metarrhizium, elas causam doenças e mortalidade nos insetos. Então você vai ter, da mesma forma, você vai pulverizar, você vai fazer a pulverização desses fungos, que da mesma forma as bactérias você vai borrifar, às vezes você vai produzir uma cauda, e nesses fungos também você vai fazer uma cauda em relação à quantidade de fungo, você vai uma concentração e você vai borrifar no campo isso daí. E com isso, quando entrar em contato dessa pulverização com o inseto, nesse caso do fungo, você vai acabar gerando metabólitos tóxicos nesse indivíduo. Esses metabólitos tóxicos vai favorecer a morte prematura desse indivíduo por meio de doenças, e aqui você pode se observar que esse indivíduo ele sofreu a ação desse fungo, dessa bovéria, que é esse fungo branco aqui, porque ele está crescendo de dentro do indivíduo para fora, que dá para você ver até nos segmentos dele aqui, entre os segmentos dele, entre os tarsos dele aqui, você vê tanto entre as pernas aqui, então ele está crescendo de dentro do indivíduo para fora. E tanto que na questão dos fungos e em relação às bactérias, as bactérias têm uma efetividade maior, elas têm uma ação mais rápida. De 24 a 48 horas você já vê a mortalidade do indivíduo. Já nos fungos você vai ter uma
um dano mais gradual, que vai levar até 7 dias para você ver os sinais da mortalidade desses indivíduos. Então você tem que ver qual que é o mais ideal para cada situação. Da mesma forma, tem o controle da utilização de vírus, que são os baculovírus, que eles utilizam núcleo, eles têm um núcleo em forma de bastão, por isso que o nome deles é baculovírus. E ao entrarem na corrente dos indivíduos, no corpo dos indivíduos, pensar na ação de um vírus, ele vai entrar igual ele acontece na gente, às vezes quando a gente fica doente, numa gripe ou outras doenças, que acontece? O vírus entra na gente e tenta usar o nosso maquinário, as nossas células, para se multiplicar, e com isso vai deixando a gente mais doente. É o que vai acontecer com entrar em contato com os insetos, que vai gerar perda de apetite desses insetos, um retardo no crescimento desses insetos, porque ele vai estar debilitado, ele vai tentar combater esse vírus, então ele vai acabar gastando nutrientes, então vai ter esse retardo do crescimento, essa energia para o crescimento para tentar sobreviver, e que vai acabar levando à morte prematura desses indivíduos. Aqui um exemplo de uma lagarta, que depois que ela foi da ação do vírus aqui, você pode observar que essa lagarta ela não era dessa coloração, provavelmente ela era de uma coloração esverdeada, então a coloração da cabeça dela também não era dessa coloração. Então você vê já a deficiência de nutrientes aqui desse indivíduo, então provavelmente já está quase morto. E outra característica desses baculovírus é que os insetos normalmente eles vão para lugares altos, o que facilita a dispersão dos vírus. Então é quase um comportamento que eles chamam de comportamento zumbi, nesses vírus aí, que ele vai induzir o indivíduo a ir para um lugar mais alto. Tem umas espécies de fungos que também fazem esse comportamento dos indivíduos, assim facilitando a sua dispersão e multiplicação. Outro método de controle são utilizando nematóides, que lá assim eu falei desses nematóides como pragas, que eles vão estar presentes no solo e atacando as plantas. Esses nematóides podem também estar presentes no solo, mas eles podem se utilizar de se alimentar de insetos. Então, eles são especializados em, no caso, serem parasitas nesses indivíduos. Eles vão entrar nesses indivíduos e vão liberar toxinas que podem acabar matando essa presa. Elas vão entrar no indivíduo, entrar no intestino desse indivíduo, no estômago dele, e gerar toxinas nessa região, que da mesma forma, no caso das bactérias, vai acabar gerando essa morte prematura desse indivíduo. Aqui um exemplo, você tem aqui de uma lagarta, onde você tem aqui os efeitos de vários nematóides aqui. Eles acabaram se multiplicando dentro dela, porque ele vai, de uma forma geral, vai fazer a mesma coisa, que os vírus, as bactérias vão se aproveitar desse indivíduo, vão se alimentando dele, e assim vão se multiplicando e se desenvolvendo até que o indivíduo morra. E são muito úteis, como foi dito, para o controle de insetos que ficam no subsolo, insetos que vão provavelmente se alimentar das raízes. Um exemplo disso é o controle da broca do algodoeiro, que as larvas da broca do algodoeiro, relacionada com ela é chamada uma broca, ela vai se alimentar das raízes ali para o seu desenvolvimento, para chegar no estágio dos besouros. Então você vai cortar esse desenvolvimento, você acabando com as larvas dela, você evita a presença dos adultos. Então, essa questão de você impedir, você vai ver muitos desses métodos de controle, eles vão focar em um estágio específico de desenvolvimento dos insetos. Então, às vezes, você eliminando um adulto, você elimina a multiplicação desse indivíduo na presença de novos ovos. Você eliminando uma ninfa ou eliminando um ovo, você também evita a presença desses indivíduos que cresçam e um dia virem adultos. Então, você está sempre tentando cortar um ciclo desse desenvolvimento desses indivíduos. E o controle de doenças em plantas. Então, no caso, é uma forma também de evitar, além de você utilizar inimigos naturais, você tenta utilizar também o controle das doenças de plantas, que podem ser doenças causadas por fungos, por vírus e por bactérias. O que pode estar relacionado a essas doenças em plantas é a redução da variabilidade genética, que vai acabar gerando aumento de doenças. Como vai acabar gerando essa redução na variabilidade genética? Você plantando várias plantas iguais numa mesma localidade, você facilita, que às vezes uma doença que esteja em uma planta específica, ela possa passar para uma planta do lado, já que ela vai ter
as condições muito parecidas, a genética muito parecida, então fica muito mais fácil para a planta passar de uma planta para outra. Muitas vezes pode acontecer da questão de uma planta passar a doença para outra, só simplesmente pelo contato, por uma planta estar muito próxima da outra, isso facilita a passagem dessas doenças de uma planta para outra. Aqui um exemplo de uma doença de planta, que você tem um exemplo de ferrugem, e aqui você vai ter um exemplo de uma deformidade na folha. Então, desses dois exemplos aqui, o que você pode acabar acontecendo é você vai ter uma falha na produção a realização da fotossíntese, na produção de energia dessa planta. Então, quanto mais danificadas as folhas forem, talvez mais difícil vai ser para a captação da energia solar, para a conversão da fotossíntese, né, para realizar o ciclo energético daquela planta. Então, você vai muitas vezes acabar gerando uma doença na planta ou uma mortalidade naquela planta. E os métodos para tentar a redução dessas doenças é a utilização de micro-organismos antagonistas para a competição. Então você vai botar um outro micro-organismo naquela planta, que não seja nocivo para ela, mas só por ele estar presente ele vai acabar competindo com aquele organismo que vai ser via daquela doença, tanto um vírus, uma bactéria, um fungo. Então esse desgaste que às vezes ele vai ter para tentar colonizar aquela planta, né, muitas vezes vai retardar a ação daquele organismo, e muitas vezes a planta vai conseguir, às vezes, combater ele só por você atrasar esse tempo de ação dele, você vai ter uma resposta, às vezes, mais rápida da planta. A proteção da superfície da planta é identificada como uma barreira, porque muitas vezes o que acontece das doenças chegarem nas plantas, o que vai facilitar para elas é você quebrar, né, as barreiras celulares que ela tem, né, como a barreira da célula das plantas, né, ela é um pouquinho diferente da questão das células animais, né, a questão de como é que ela é envelopada. E então o dano físico que você tiver na planta facilita a entrada dessas doenças. Da mesma forma também na gente, muitas vezes, às vezes um machucado vai facilitar a presença de alguma bactéria ou alguma outra coisa que vai gerar, né, uma reação no nosso corpo. Então, a exposição da parte interna, né, do indivíduo facilita a entrada, né, de um vírus que vai ter que passar por algumas barreiras celulares até chegar dentro do indivíduo. E estimular a resistência prévia na planta. Aqui, no caso da proteção, você teria que tentar evitar, né, no caso, se tiver um dano da planta, ou um corte, uma coisa do tipo, você tentar isolar aquela área em que você teve o dano. Estimulando a resistência prévia da planta, você pode fazer tentando inocular na planta algum tipo de micro-organismo nela, né? Já tem trabalhos feitos com isso, para tentar reduzir essa questão de doenças. Você inocula um micro-organismo nela, que não seja nocivo, mas só para tentar induzir naquela planta uma ação de defesa. Então aquela planta já vai, tecnicamente, estar em modo de defesa, já preparada caso tenha alguma doença. Então ela já vai se precaver antes da doença esteja presente. Outra forma de você gerar resistência é o cruzamento entre plantas que sejam mais resistentes com essas plantas menos resistentes. Então você vai gerando uns indivíduos híbridos que vão tendo uma capacidade que às vezes não tinham nenhuma forma anterior, mas de resistência entre elas. O controle utilizando semioquímicos, que é o outro método de utilização, que é a utilização de feromônios para atração, marcação e aleloquímicos, que no caso são de defesa e repelência. Esses feromônios, o que eles são? Né? No caso, os feromônios aleloquímicos, são compostos gerados pelos indivíduos, tanto machos para atrair fêmeas, entre outros comportamentos. Então você vai ver muito essa produção desses compostos que vão ser tanto presentes em plantas e animais. Então você vai ter essa interação química entre os indivíduos, de comunicação entre eles, para diferentes ocasiões relacionadas entre eles. E vão ter as ações de atração, retenção de predadores, utilização de parasitóides. Então são outras formas que você pode acabar utilizando esses semioquímicos. Então, sinais que esses indivíduos poderiam emitir para outros da mesma espécie ou para outras espécies, se você tiver a noção do que são esses feromônios, esses aleoquímicos, você pode tentar replicar eles e utilizar eles para tentar controlar algumas espécies, você conhecendo como que elas se comunicam. E outra forma é a captura e a desorientação de pragas,
que você pode utilizar esses feromônios aqui para atrair, no caso aqui, nesse composto tem um feromônio que vai atrair provavelmente uma espécie de mariposa. Essa mariposa vai chegar aqui perto e aqui tem uma armadilha amarela, adesiva amarela. Então, você vai acabar alocando todos os indivíduos aqui. E para que você pode acabar utilizando isso? Atrair esses indivíduos para uma outra região, capturar esses indivíduos, ou às vezes você embaralhar a comunicação desses indivíduos, que às vezes muitos indivíduos acabam utilizando feromônios para comunicação química. Então, ao atrapalhar essa comunicação química, você faz com que esses indivíduos não consigam realizar seu ciclo total de acasalamento. Bom, e para finalizar, eu gostaria de falar do meu trabalho, o último trabalho que eu realizei, que foi relacionado ao comportamento reprodutivo e comunicação por estridulação Stenochastis mangifera, que ele é um coleóptero, que ele é praga exclusiva das mangas. Então ele vai realizar todo o seu ciclo de vida associado à manga, tanto a alimentação quanto a reprodução. Então, desde o seu estágio larval até o seu desenvolvimento, né, de pupa até virar adulto, ele vai estar presente na manga. As características desses indivíduos. Ele é chamado de um nome popular do gorgulho da mangueira. Ele causa a queda prematura da manga. Ele tem hábitos noturnos. Ele acaba gerando perdas econômicas. É uma espécie invasora e se tem pouco conhecimento sobre ela. Então você já tem aqui fatores importantes, que no caso, gerar a queda prematura da manga, você vai inviabilizando aquela manga dela se desenvolver totalmente e você vai ter aquela perda econômica daquele produto. E muita gente não sabe, a manga é uma das principais frutas de exportação para a Europa e para as Américas, no caso da América do Norte. Então ela é um fruto bem valorizado. E esse indivíduo, por ele ter hábitos noturnos, então é uma característica específica dele que pode atrapalhar na questão do controle dele. E ela é uma espécie invasora, que ela não é do Brasil, mas ela está presente no Brasil. Então, esse é outro problema que tem que se ter um maior preparo. Bom, que eu fui pesquisado, né, que a gente foi criando esses bichos em laboratório, a gente criava nessas caixinhas aqui, alimentando eles com manga, e a gente foi analisando o seu comportamento dentro dessa sala em específica aqui isolada, porque a gente não podia evitar, a gente tinha que tentar evitar a dispersão desses indivíduos por ele ser uma praga quarentenária, quer dizer que ela está restrita em um lugar específico do Brasil. O que foi feito? Uma análise e descrição do comportamento reprodutivo desses indivíduos, onde foi feito aqui esse cladograma, que é todo o comportamento desses indivíduos, onde você tinha aqui os machos e as fêmeas, aqui então foi feita toda uma análise da sequência do comportamento que esses indivíduos realizavam, para você ter totalmente uma descrição, né, de como é o comportamento reprodutivo, para a gente ter uma noção de como a gente poderia atuar em cima desse comportamento, o que a gente poderia fazer para modificá-lo ou interferir nele. E conhecer as características reprodutivas das espécies, como foi dito. Outro método foi a descrição da comunicação acústica reprodutiva desses indivíduos, que a gente observou que esses indivíduos eles emitiam sons para sinais de estresse, quando eles eram estressados, e no seu comportamento reprodutivo eles tinham uma comunicação, tanto os machos para as fêmeas. Então, o sinal dos machos era fazer com que as fêmeas ficassem paradas para se reproduzir, e as fêmeas, quando elas emitiam sinal, elas rejeitavam o macho. Então, que fez toda a descrição desse comportamento para ver se tinham diferenças tanto em machos para fêmeas, para ver se a gente poderia utilizar esses sinais talvez nos futuros trabalhos. Em conclusão disso tudo que a gente analisou, né, ao longo do tempo, observar como que ocorreu o acasalamento e como seria possível intervir nesse ciclo de vida dessa espécie, para ver se a gente conseguia, né, atrapalhar esse acasalamento, assim, evitando que esse indivíduo acabasse reproduzindo e se multiplicando. E saber como é que funcionava nessa comunicação entre eles, as possibilidades de uso dessa comunicação. Porque se tem alguns trabalhos com cigarra, né, que você utiliza o som delas para atrair elas e você acaba capturando elas. Seria uma forma também. E às vezes você replicar essa comunicação poderia interferir na comunicação dos indivíduos no campo, né, eles se atrapalharem, e aí você tem um problema nessa comunicação. E conhecimento para possíveis novos métodos de controle, como foi dito. Bom, as considerações finais sobre o controle biológico de um modo geral. Você tem um aumento do conhecimento sobre pragas e mecanismos de controle biológico. Então, esse é um fator importante. Quanto mais você conhece, como observando meu trabalho lá, de forma breve, quanto mais você sabe sobre aquela praga, se você não tem muito conhecimento sobre ela, você tem que saber como que ela funciona, como que ela é, o que ela age, o que ela se alimenta.
Então, é um fator importante, necessário para você entender onde você pode agir. Às vezes, naquelas questões lá, tipo, é mais efetivo em adultos, mais efetivo em ninfa, mais efetivo em óvulos. Então, você tem que ver, às vezes, qual que vai ser a área mais sensível daquele indivíduo. Eu estou fazendo uns trabalhos hoje que a gente observa que, às vezes, as ninfas são mais resistentes, mas os ovos são mais frágeis. Né? Do desenvolvimento daquele indivíduo, os ovos são o ponto mais fraco deles. Então, você pode tentar ver um método específico para tentar combater, atacar aqueles ovos, que vai ser o ponto onde ele vai ter menos resistência, que ele está mais fragilizado, tem menos proteção. Então, ali vai ser o ponto de ação. Então, você conhecer como aquela praga funciona, como que é o ciclo dela, onde ela habita, como ela se multiplica, onde ela fica localizada, se ela fica na parte de cima da folha ou na parte de baixo da folha, são fatores importantes que você tem que conhecer para saber, às vezes, numa aplicação, se vai ser efetivo mesmo, ou se o indivíduo vai estar escondido. Então, muitas vezes, pode acabar sendo aquele controle sendo efetivo, mas o indivíduo, né, não foi, no caso, às vezes, um composto de um fungo não foi ideal a aplicação sobre ele. Então, tem que ter todo esse conhecimento de como, quanto mais você sabe quem você está combatendo, melhor você pode combater. A possibilidade de novos métodos de controle com maior efetividade. Então, quanto mais você sabe, né, sobre essa espécie, você pode realizar armadilhas ou métodos de controle mais eficazes, mais específicos para aquelas espécies. Então, você deixando de ser uma coisa tão generalista, né? Às vezes vai ser uma coisa mais específica, mas então você vai resolver aquele problema específico que você tem. Se você tiver um outro problema, às vezes você pode adaptar aquele método que foi utilizado anteriormente para resolver esse seu outro problema. E você tem a união de conhecimento de diversas áreas profissionais e um maior mercado de atuação. O que acontece é que no controle biológico, você vai utilizar a presença de diversas áreas de conhecimento. Então você vai utilizar químicos, biólogos, entomólogos, engenheiros florestais, então você vai usar agrônomos. E tanto esses todos ainda, eles vão ter que conhecer áreas diversas. Então você vai ter que ter um conhecimento mais amplo, o que possibilita a área de atuação de área profissional ser mais ampliada. Então, muitas vezes, um agrônomo ele pode atuar em diversas áreas nesse controle biológico. Ele só vai ter que, às vezes, conhecer um pouco mais a área que ele está atuando, às vezes relacionado com um biólogo ou com um químico. Então, ele vai ter uma nova área de conhecimento e um novo campo para ele poder atuar. Então, abre-se caminhos para novas possibilidades e novas áreas de mercado. Então, possibilidades de empregos acabam sendo ampliadas. Então, isso é muito bom, né, de um modo geral, para o mercado de trabalho. Bom, e foi isso, pessoal. Espero que tenham gostado da minha palestra. Caso tenha alguma dúvida, esse é o meu e-mail de contato. Gostaria de agradecer a oportunidade do Conagro aqui, que possibilitou a minha participação nesse congresso. Eu espero que esse congresso tenha auxiliado, essa palestra tenha auxiliado todos nessa pequena noção, né, sobre o que é controle biológico. Caso tenham mais interesse, vão atrás, pesquisem, porque é uma área bem grande e se tem um interesse cada vez maior nessa área. Muito obrigado.